Boa noite. Nessa apresentação, vamos abordar as implicações legais e éticas da inteligência artificial, com foco especial na privacidade dos indivíduos. O nosso grupo é composto por mim, Caio Corrêa, e pelo Gabriel Lopes de Rezende. O nosso trabalho parte-se da análise de 5 artigos acadêmicos. Buscamos entender como a IA impacta nos direitos fundamentais, especialmente o direito à privacidade. Discutimos os avanços tecnológicos, os riscos éticos legais e também a importância da criação de políticas públicas e da regulação dessa tecnologia. A inteligência artificial está presente em quase tudo: redes sociais, diagnósticos médicos, aplicativos e etc. Mas, junto com os benefícios, surgem sérias preocupações sobre os usos dos nossos dados pessoais. Muitas vezes nem sabemos quem está coletando esses dados ou como eles estão sendo utilizados. Para entender o cenário, analisamos diferentes autores. Sitman discute os paradigmas técnicos da IA. Fama foca nas questões legais. Carvalho traz uma visão geopolítica e Teixeira destaca a ética inclusiva. Araújo trata das políticas públicas. Juntos, esses autores nos ajudaram a construir uma análise ampla e multidisciplinar. Optamos por uma revisão de literatura qualitativa. Selecionamos artigos atuais e relevantes sobre privacidade, ética, impactos sociais, regulação e propriedade intelectual. Organizamos a análise por categorias temáticas para facilitar a compreensão de diferentes aspectos da IA. A inteligência artificial é a simulação da inteligência humana por sistemas computacionais. Hoje, ela já consegue tomar decisões autônomas e complexas. Isso traz grandes responsabilidades éticas e sociais, pois essas decisões podem afetar diretamente a vida das pessoas. Bom, o autor Fama destaca que a IA pode cruzar dados de diversas fontes para formar perfis detalhados de indivíduos, e muitas vezes sem consentimento. Por isso, é fundamental a existência de leis como a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa, que buscam proteger a privacidade dos cidadãos e seus dados sensíveis. A IA também transforma o mercado de trabalho. De um lado, automatiza tarefas repetitivas, de outro, cria novas profissões. Mas, caso não houver políticas públicas de inclusão tecnológica, há um sério risco do aumento ainda maior da desigualdade social e do desemprego. No caso da propriedade intelectual, Rocha, Santos e Nano discutem um dilema moderno. Quando uma obra é criada por uma inteligência artificial, quem é o autor? O programador, o usuário ou a própria inteligência? A legislação atual ainda não está preparada para essas novas situações, gerando diversas incertezas jurídicas acerca desse assunto. A transparência dos algoritmos é algo essencial e preciso que eles sejam auditáveis e compreensíveis para evitar decisões injustas. A regulação deve proteger direitos e garantir que os valores democráticos estejam sempre presentes no desenvolvimento do uso da inteligência artificial. Bom, agora eu vou passar a palavra para o meu companheiro de trabalho, Gabriel. Vamos analisar agora o que cada autor citado no artigo pensa a respeito da questão da IA. Começando por Sigma, em 2021, ele apresentou, os paradigmas da IA e introduziu o conceito de agentes inteligentes. Ele também alertou, para a falta de responsabilidade dessas entidades ao interagir com humanos. Partindo do ponto de vista que é uma IA, e a IA não vai ter o mesmo tato que um ser humano interagindo com o outro. Em 2024, Fama se aprofunda na privacidade e defende que os sistemas de IA devem ser explicáveis. Então ele entra ali naquele conceito de caixa preta. Os algoritmos caixa preta acabam dificultando a transparência e a defesa dos usuários que possam ter sido prejudicados ou até mesmo sejam usuários comuns da IA. Então é um algoritmo aí sem transparência,
às vezes a informação, né, de entrada dos usuários são utilizadas de forma incorreta, só que os usuários não têm acesso a esse tipo de informação e não sabem para onde está indo. Isso depende bastante do tipo de algoritmo, do tipo de IA que está sendo utilizado. E ele, como vários autores, né, destaca a importância da explicabilidade do código, de como funciona aquela IA, e cita a regulamentação por parte do governo. Carvalho, em 2021, né, foca na concentração do poder tecnológico em grandes corporações e em determinados países. Né? Isso pode gerar monopólios e agrava as desigualdades entre as nações. Então a gente pode observar, por exemplo, um país tecnologicamente avançado como a China em comparação com outros países, como pegar, por exemplo, o Brasil, que por mais que seja um país, né, difundido no ramo da tecnologia, não tem o mesmo tipo de poder tecnológico que a China. Então a China sim vai ter uma IA mais avançada, evoluída em comparação com o Brasil. E não só a China, né? As empresas desses países, deixando todos os outros países, né, menos tecnologicamente avançados para trás. Pode prejudicar porque se de algum lado das trocas aí de informações alguém for ser prejudicado, vai ser o lado mais fraco. Com certeza, esses países menores, não menor no sentido de tamanho, mas menos avançados tecnologicamente. Teixeira, em 2022, propõe uma abordagem ética inclusiva. E, segundo ela, né, os dados usados nos algoritmos devem representar a diversidade social para evitar reforço de preconceitos. Tanto ela quanto outro autor chega nessa questão onde, por exemplo, a IA ela é alimentada com informação de rede social ou de fóruns na internet. São locais, às vezes, de anonimato, onde os usuários sentem ali na liberdade de serem preconceituosos, né, serem racistas, e a IA, né, como já aconteceu antes, vai acabar retornando resultados com esse tipo de estereótipo, com esse tipo de preconceito. Então, a ideia seria a reprodução dos preconceitos através da IA, né? E ela reforça a participação social nos debates de IA. Quanto mais a população conhecer a IA, o funcionamento, mais esse tipo de preconceito será abafado, certo? Porque a entrada que a IA vai receber com usuários diferentes que não compactuam, certo? A entrada que ela vai receber vai ser diferente. Em 2022, Araújo critica a ausência de políticas públicas para IA no Brasil, né? E ele acaba defendendo uma governança transparente, justa, com controle democrático. Então ele é mais um autor que defende ali a regulamentação da IA e defende ali uma legislação para regulamentar o uso da IA, né? E é uma questão complicada, divide opiniões, né? Ali ele aponta a deficiência institucional e a ausência regulatória. Realmente a IA ela não é, vamos dizer assim, regulada no Brasil, mas como realizar essa regulação? O que vai definir? Vai restringir a ferramenta? Vai aumentar a pena para o mau uso da IA, por exemplo, para quem pratica crime através da IA, né? E o Araújo levanta essa questão. Rocha Santos e Nano, em 2023, tratam da lacuna legal quanto à autoria de obras feitas por IA. Eles acabam sugerindo atualizar as leis de propriedade intelectual e repensar o conceito de autoria. Essa foi uma questão bastante debatida nos últimos tempos. A IA ela se alimenta de informação, né? Vamos supor, se alimenta de imagens, de música, de pinturas, se alimenta de trabalhos que tenham uma autoria, geralmente trabalho, né, uma propriedade intelectual, não só imagens e música, mas textos também, né, livros, e acaba retornando vamos dizer assim, uma arte, porque uma IA ela não produz arte, ela produz ali conteúdo, acaba retornando ali um conteúdo que seria quase considerado um plágio de alguma arte ou alguma propriedade intelectual. Então tem esse debate a respeito aí do que
seria propriedade intelectual ou não. E até tem aquela separação, o conteúdo, por exemplo, o conteúdo daquele artista é um conteúdo e o retorno da IA, por mais que tenha sido baseado no conteúdo daquele artista, é outro conteúdo. Então, não caberia nenhuma legislação nesse quesito. É uma questão ainda debatida e a maioria dos autores reforçaram essa questão da regulamentação. Moraes e Branco discutem os impactos da IA no mercado de trabalho, né? Acaba destacando ali a substituição de empregos e a criação de novas funções. Também reforçaram a necessidade de inclusão digital. É um ponto de vista diferente e, de fato, um dos pontos que mais a IA vai afetar. Tem gente que chama a IA de quarta revolução industrial. É fato que a IA vai tirar muito emprego, então funções que eram realizadas por seres humanos, né, tinham um custo, tinham ali um risco de vida, tinham ali um tempo que o ser humano levava para realizar a função. A IA vai implementar a solução de forma mais barata, mais rápida e sem nenhum custo físico, né, para o ser humano. Infelizmente, ela vai substituir muitas pessoas no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo vai criar novos empregos. Então, o desenvolvimento de IA, né, toda a regulamentação em cima, todo o controle, serão outros empregos que entrarão. E é bacana essa questão da necessidade de inclusão digital, porque a população vai ter que se atualizar. Então, quem não é muito, né, ligado à tecnologia, não entende muito bem, não acompanha muito bem, talvez tenha que se atualizar justamente para poder se adequar ao mercado de trabalho. Kate O'Neill, em 2016, né, usou um termo chamado armas de destruição matemática, né, para demonstrar, né, como algoritmos mal projetados reforçam injustiças sociais, principalmente contra grupos vulneráveis. Então, como a outra autora citou anteriormente, um algoritmo mal construído e mal alimentado pode sim reforçar injustiças sociais, aspectos preconceituosos, né, principalmente contra grupos vulneráveis. E um exemplo ali entre uma IA de um país e outro, vamos supor que tem um evento mundial, olímpico, em larga escala, e a definição da ordem de apresentação de cada país vai ser realizada por uma IA. Se essa IA tivesse alimentada alguma forma de preconceito, alguma forma de estereótipo, pode prejudicar países dentro desse estereótipo. Então, é um ponto aí bastante interessante, né? E que deve ser, sim, alertado. Shoshana Zuboff, em 2019, né, criou o conceito de capitalismo de vigilância e alertou que empresas, né, usam dados para manipular o comportamento de seus usuários e lucrar com isso. E na maioria das vezes sem transparência. Isso é algo que já existe há muito tempo. Com o advento da IA foi mais reforçado. Então uma rede social quer lucrar ali com propaganda, com a venda de produtos e usa a IA para descobrir o gosto de cada usuário, né? Seja através de entradas dentro da rede social, né, do aplicativo e até mesmo entradas externas ali, invadindo um pouco a privacidade. É totalmente sem transparência. A empresa não vai querer se prejudicar, mas o algoritmo existe e como todo mundo usa, acaba se acostumando e acaba assim vindo aquela quantidade incrível de informação, né, de propaganda. Às vezes a gente pesquisa, até mesmo sem pesquisar, a gente conversa sobre determinado produto, entra na rede social, já tem ali uma recomendação desse produto. Então a IA, ela é muito utilizada pelas empresas para lucrar. Até onde isso é ético é um ponto a ser discutido, e até onde é legal, no momento é completamente legal, considerando que não tem uma legislação vigente. Como conclusão, a IA ela não é neutra e nem inevitável. A IA vai existir, vai ficar cada vez mais comum no nosso cotidiano. O impacto vai depender de como ela é implementada. Ela pode gerar benefícios ou pode gerar riscos, né? Um ponto de vista interessante: se ela for guiada pela ética e pela justiça, ela pode trazer benefícios sociais reais,
né? Só que se ela for usada sem controle, né, sem regulamentação, pode ali sim aprofundar desigualdades e ameaçar os direitos civis. Um ponto interessante é que é necessário envolver o governo, a sociedade, porque a sociedade precisa conhecer a IA, do que se trata a tecnologia, as empresas precisam estar cientes do que elas podem e não podem fazer com a IA, e as universidades principalmente, porque a IA surgiu ali no contexto, né, acadêmico. Então, é uma tecnologia que, se criada de forma incorreta, vai trazer malefício. E muitas vezes ela é criada e desenvolvida por universitários, né, por pessoas dessa área de criação. E se dentro da universidade tiver ali um levantamento a respeito da ética, do bom uso da IA, possivelmente, né, esses profissionais vão desenvolver, né, algoritmos baseados nesse tipo de ética. A educação digital, ética e inclusão são fundamentais, né? Como citado anteriormente, nem sempre a boa parte da população vai depender do país, né? No Brasil tem vários locais que não tem nenhum básico, então imagina a tecnologia IA, imagina uma inteligência artificial. Então a inclusão digital é fundamental e essa inclusão vai, no meu ponto de vista, vai ser a solução para os problemas da IA, não a regulamentação por parte do Estado, né? Regulamentação, na teoria, deve garantir justiça e direitos fundamentais, só que um ponto a se pensar é quem vai definir, né, o que é o certo e o que é errado, né? Como que o governo vai definir? Ele vai restringir o uso da IA, ele vai aumentar penas para o mau uso da IA. Como que vai ser feita essa regulamentação? Vai gerar censura? Não vai ter efeito prático nenhum? Vai ser só um texto no papel? É uma questão complicada e, no meu ponto de vista pessoal, a melhor forma de lidar com o problema é não é ignorando o problema, mas é não deixar que aquilo seja um problema. Então, com o advento da IA, vai ter sim muito vídeo falso, né? Vai ter muito golpe e, de acordo, né, com a população aprendendo a usar a tecnologia e a reconhecer produto malicioso advindo da IA, vai se tornar o comum corriqueiro e que vai ser ignorado. Igual todas as outras tecnologias, rede social, perfil fake, ao longo das décadas foram sendo utilizados de forma maliciosa, com o tempo foram tendo menos força. Claro, a engenharia social ainda existe e é uma questão que deve ser assim, discutida, né? Por exemplo, o governo já propôs talvez colocar uma, uma marca d'água em vídeos criados por IA, para ninguém ser enganado por aquele vídeo, não cair num golpe, não cair numa fake news. Porém, quem que vai regulamentar? Porque a IA ela não é centralizada. Um jovem aí, um profissional da área com conhecimento consegue criar uma IA e essa IA produzir vídeo e sem esse selo. Então é uma questão que, no meu ponto de vista, foge do controle estatal e vai depender inteiramente do conhecimento da população de reconhecer produtos maliciosos ou não advindos da IA. Então a população vai precisar ter contato e aprender como usar a ferramenta. Esse foi o nosso trabalho, Vitor. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tenha uma boa noite.